Qual é o capítulo de Lucas que a gente está estudando? Hein? 15. Foram 3 parábolas. Nós estudamos a primeira parábola, a segunda parábola e a terceira, uma parte. E vamos concluir parte B agora, com a graça de Deus. Aline, qual foi a primeira parábola que a gente estudou no capítulo 15? Hein? Da ovelha. Simone, qual foi a segunda? A dracma. Da dracma. A dracma o quê? Perdida. Achada. Foi achada. Ela estava perdida. Ruth, qual foi a terceira parábola que a gente começou a estudar? Eu não lembro da terceira, não. Só lembro da primeira e a segunda. Ah, tá bem? A terceira vai ser hoje. É. Não, a terceira vai ser hoje não. Isso, do homem. De quem? Ajuda, Gina. Do filho, pródigo. Ontem foi do filho, agora é do pródigo. Então, vamos ver a parte B da parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Segundo dizem, é o texto mais pregado nas igrejas, é a palavra do filho pródigo. É, né? Interessante. A pregação Evangelista, né? Isso. Muito bem, irmãos. Então, a parte B, ela vai de Lucas 15, ela vai do 25 até o 32, né? Então vamos fazer essa leitura. Vamos lá. Irmão Zaqueu, por favor. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele afirmou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Senhor, estamos no momento de transmitir a tua palavra, Senhor, desde já, Senhor, nos pomos diante de ti, sabendo quem somos, ó Deus, pecadores. Já te pedimos perdão, ó Deus, porque vamos anunciar a tua palavra perfeita e nós somos imperfeitos, nós somos ainda maculados pelo pecado. Ele ainda habita em nós e tanto ele como todas as nossas fraquezas e imperfeições, elas nos impedem, ó Deus, de falar, Senhor, de ti, senão por meio da obra do teu Filho bendito Jesus Cristo, da obra do teu Espírito, ó Deus, também da tua graça. Pedimos nesse momento para que tu sejas, por meio do teu Espírito, nosso professor, nosso ensinador, aquele que vai trazer, Senhor, compreensão, porque
Não, sabemos que não adianta, Senhor, nossa condição, nossa capacidade. Nada adianta nossos estudos e o conhecimento, se não, ó Deus, tiver todo coberto de graça, tocado e conduzido pelo Espírito. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja propício a nós, que nos fale, não somente para a glória do teu nome, para o enaltecimento do teu Filho, ó Deus, e pela compreensão e a nossa entendimento da nossa necessidade do teu Espírito Santo. Não falo isso, ó Deus, só para compreender, não queremos só compreender a tua palavra, mas também que ela se faça presente nas nossas vidas, no dia a dia. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a parábola do filho pródigo, ela tem um capítulo à parte, que, já frisei para os irmãos, muitas vezes é esquecida, ou ela é só lida, que é a parte B, né? A segunda parte, que é a reação do filho mais velho. Todo o foco, como o nome até já se dá o nome, né? A parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece pela parábola do filho pródigo, porque nas nossas vidas, a Sociedade Bíblica do Brasil, que produziu, né, confeccionou, já botou esse título, então todo mundo já conhece como a parábola do filho pródigo. Mas nós vimos que o personagem principal não é o filho pródigo, né? Como todos os personagens principais dessas três parábolas não são o que está figurado no título das parábolas. Não é a principal. Qual é o personagem principal, João, da primeira parábola? O pai. Não, o que vai buscar o pastor. Ou seja, é o pai. Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo, que é o pastor, né? O pastor, Jesus Cristo. Da segunda parábola, quem é o personagem principal? O Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo que a gente pode destacar? Evidentemente, irmãos, que toda a Trindade está envolvida, né? Mas nós queremos mostrar, é importante, irmãos, a gente conseguir, muito importante a gente conseguir distinguir as obras, né? As pessoas, elas estão aqui presentes na Bíblia, né? Desde Gênesis. Quais são as primeiras parábolas de Gênesis? As primeiras palavras de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá certo? Criou Deus. Quando ele vai criar o homem, qual é a expressão que usa? Façamos. Então a Trindade, irmão, está desde o princípio de tudo. Jó deixa isso muito claro. Quando a gente vai lendo Jó, nós vamos ver, nós vamos encontrar ali, né, em Provérbios, nós temos ali a Trindade sendo descrita como aquela que deu início a todas as coisas, que criou. Então é muito importante que a gente fique claro, quando a gente leia, só olha a obra, principalmente do Espírito Santo. Eu falo principalmente, não porque é mal entendido demais nos nossos dias a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo nos nossos dias, ela só é mencionada quando se fala em dons sobrenaturais. Ninguém destaca a obra do Espírito Santo senão com relação aos dons sobrenaturais. Tanto é que a pessoa, já mostramos aqui para os irmãos e principalmente aos homens, estudando sobre o homem bíblico, que se eu perguntar hoje, perguntar aqui em Banco, se eu perguntar hoje, o que é uma pessoa cheia do Espírito?
O que é que normalmente as pessoas vão dizer? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É? O sentido certo é exatamente esse. O sentido certo é esse. Cheio da... Mas cheio nas igrejas aí, só que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para ver se ele disse é uma pessoa cheia da palavra. Vai dizer o que, irmão? Aí ele aponta para um lado, a moça que está pulando e girando da igreja. Quer dizer que é uma pessoa que normalmente tem dons sobrenaturais. Fala, tem um canal mais direto com Deus, né? O link dele, o link da internet dele é full duplex. Velocidade de download é a mesma de upload. Então, ou seja, ele fala e na mesma hora Deus responde. Mas falando nisso, é aquela pessoa, né, que tem uma capacidade de falar em outras línguas, né, uma capacidade talvez que a pessoa tenha de orar e Deus responder com a cura, né? É uma pessoa que na sua oração ela impressiona, né, na forma de orar e tudo mais. Eu digo isso que eu já vivenciei, sabe, irmãos? Mas ser cheio do Espírito, como a irmã Gisele muito bem colocou, é ser cheio da palavra de Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa em que, naquilo que ela fala, na sua opinião, naquilo que ela diz, naquilo que ela pensa, quando ela expõe, quando ela expressa seu entendimento, está de acordo com a palavra. Exatamente de acordo com a palavra. Então essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Onde é que nós encontramos isso? Efésios 5, 18 e Colossenses quanto? 3 quanto? Olha, vamos. Isso é um exercício, a gente tem que exercitar, né? Exercitar a mente. Se a gente não falar, não vai. 3, 20. Não, ainda não é 20, não. Passou. 3, 16 não. 3, 15 e 16. Diz assim, ó. Seja a paz de Cristo, um árbitro em vosso coração, qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quem é que habita dentro de nós, Aline? Quem é que habita? Nós somos o templo do quê? Então, tem o Espírito Santo habitando dentro dele, também tem ricamente a palavra de Cristo. Entendeu, irmãos? Olha, habite ricamente em vós a palavra. Habite, quem habita? O Espírito Santo habita em nós. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. Aí vem, ó, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. Ó, tudo aqui é a palavra, olha. Aconselhai-vos, instruir e aconselhar. Você instrui e aconselha com o quê? Com a palavra. Em toda sabedoria, louvando a Deus, por quê? Salmos, com salmos e salmos, com salmos e hinos e cantos espirituais. Hinos e cantos espirituais, irmãos, são sinônimos para salmos. Nós não vamos entrar nesse momento. Zaqueu daqui a pouco vai dar, daqui a um momento, viu? Eu já vou comprometer eles de 15 anos. Hein? Daqui a uns 15 anos. Vai dar um estudo sobre salmodia, tá certo? Ele já tem anotado ali para mostrar aos irmãos que salmos, hinos e cantos espirituais são sinônimos para os salmos. Isso a gente encontra lá no livro de Salmos, tá certo? A gente vai encontrar no livro de Salmos, mas não vamos tocar nesse assunto agora. Mas já quero adiantar para os irmãos, tá certo? Deixar os irmãos na expectativa. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Então, voltando aqui para
aquilo que a gente estava colocando, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é quem está ali evidenciado na segunda parábola. E na terceira parábola? É o Pai. Certo? É o Pai. E nós mostramos os irmãos, olha, todas essas três parábolas têm uma temática só. Qual é a temática? A? Isso, pela graça. É a graça. É a graça de Deus. Aqui a gente tem a manifestação da graça de Deus. Então, na ovelha que se perdeu, então o pastor vai atrás dela, né? Deixa quantas? 99. Deixa as 99 no deserto, não é no aprisco. A Bíblia não fala no aprisco, fala, deixa no deserto, onde ele estava cuidando das ovelhas. Deixa ela lá e vai buscar, tá? Então, quem é representado no pastor? Jesus Cristo. Quem representa a ovelha perdida? Os eleitos de Deus. E as 99 que ficaram? Os perdidos, os religiosos, os escribas e fariseus. Então vamos para a segunda parábola. Vamos para a segunda parábola. A dracma que se perdeu são os eleitos, né? A mulher ali, que é o papel da mulher? O Espírito Santo, ele vai, acende a candeia, né? Ou seja, por meio da palavra, a palavra é a candeia. O Espírito Santo é quem dá clareza por meio da palavra, né? O Espírito Santo é quem tira os impedimentos para você entender a palavra. Varre a casa, né? Afasta os móveis. E esse papel é o papel do Espírito Santo. Pela providência de Deus, ele vai conduzindo, ele vai fazendo você entender as coisas. Pela providência de Deus, vai providenciando as pessoas para falar da palavra. Você não sabe, irmão, nós não sabemos. Você está pregando a palavra aqui, a pessoa está escutando, mas ele não deu um entendimento a ela. Ela está aqui, mas o Espírito Santo provê que aquilo dali fica na mente dela. Uma hora ele clareia. Isso é a obra do Espírito Santo. Estava escuro aqui, a gente está sendo a luz. Eita, eu não vi esse negócio não, agora eu estou vendo. Eu não entendia, agora estou entendendo. Quem é que faz isso, irmão? Não é a cognição, né? Não é a capacidade da pessoa de pensar, de raciocinar, de estudar, não, é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, irmãos, antes de ser alcançado pela graça, entendimento ele tinha até dizer chega. Quem é que tinha mais entendimento do que o apóstolo Paulo, meus irmãos? Assim, humanamente falando, né? Desde o seu estudo, estudou com quem? Gamaliel. Gamaliel, um dos mais rabinos, mais sábios que tinha naquela época. E Paulo estava perseguindo, irmãos, a igreja, perseguindo Jesus Cristo, concordando com a morte de santos como Estevão. E como ele chegou ao entendimento? Como foi que ele chegou a esse entendimento? Eu estava uma hora assim, lendo, e disse, eita, rapaz. Ele fez como Daniel, foi? Agora eu estou entendendo que aquela profecia ali, que falava de 70, não são só 70, é 7 vezes 70. Foi não. Foi intervenção, e Paulo é um exemplo de uma intervenção divina direta demais. Direta na vida dele. É como uma intervenção que acontece na vida dos irmãos, porque o Espírito Santo clareia, dá entendimento, né? A gente cai por terra, literalmente. Dois aspectos aí interessantes.
em relação ao que o senhor falou, de Colossenses, né? Que o Espírito, se você conhecer a palavra, a Bíblia, em alguns momentos, ele traz um exemplo, vamos dizer assim, doutrinário, um exemplo prático. E exemplo prático. A versão doutrinária, a versão prática, e aí a gente cabe, a gente está. Esse daí, ele traz várias vezes, doutrinário e prático. Entre outros exemplos aí de prática, podia citar o próprio Cristo, o próprio Paulo, mas o que vem à mente assim, muito claro assim na Bíblia, literalmente, é a situação de Estevão, né? No versículo vai falar que Estevão era cheio do Espírito Santo. E no outro capítulo, né, termina um capítulo que ele é cheio do Espírito Santo, e no outro ele faz uma dissertação, ele disseca a palavra de Deus do início lá de Abraão até os dias que ele estava presente. Ou seja, ele só era cheio do Espírito porque era cheio da palavra, ele só era cheio da palavra porque era cheio do Espírito. E uma outra situação, aí já focando as 3 parábolas, que a gente consegue enxergar o seguinte, né? A primeira parábola é aquele cristão que sai, literalmente, e Cristo vai buscá-lo, né? Cristo vai buscá-lo. E existe aquele outro cristão, na segunda parábola, que ele sai sem sair. Sim. Ele se perde dentro da igreja, dentro da instituição, dentro da religiosidade, dentro da comunhão, está perdido, né? E aparentemente não está, né? Mas está ali dentro, ali, mas perdido na poeira, na terra, e não, muitas vezes não perde o domingo, muitas vezes é dizimista, ora, enfim, faz doméstico e outras situações, mas está perdido. E tem um terceiro, que aparentemente é aquele que veio de vontade própria, né? Eu fui porque eu senti vontade de voltar. Mas quando a gente vê minuciosamente, e aí é o que o senhor falou na última atividade que provavelmente falar em maio hoje, ele não veio porque ele quer, mas a palavra de Deus em algum momento vai ao coração dele, e a partir daí ele toma o start, né? Esse start não surge do nada, né? Mas surge de um Deus que chama, de um pai que chama. Isso. E o pai que, no caso o pai que aceita, o pai que perdoa. Já mostrando os irmãos, a gente tem que entender ali, irmãos, que o papel do pai ali, Deus, ele não tinha nenhuma obrigação, Deus não tem nenhuma obrigação de nos perdoar. Então, nós temos que ver o lado da graça e nós precisamos entender o nosso lado. O nosso lado, nós estávamos como a ovelha, correndo, tá certo? Como a dracma, muitos, como o irmão Zaqueu muito bem colocou, perdido dentro da igreja, estava na igreja, participava da igreja, disse, irmão, já mostrei que isso era o meu caso. Claramente. Estava dentro da igreja, não perdia nada dentro da igreja, desde pequeno, graças a Deus. Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre me encaminharam para tudo quanto era coisa da igreja. Tudo. Sempre me deram grandes exemplos para se manter na igreja. Tá certo? Mas eu participava de absolutamente tudo na igreja, não perdia nada. Até eu já disse aos irmãos que meu pai me levava para os trabalhos dos homens, né? Tinha um trabalho específico de evangelismo nos bairros afastados lá da cidade onde a gente morava, e eu era novo e meu pai me levava, e eu estava lá com ele o tempo todo, mas estava perdido. Até quando o Espírito Santo me clareou a mente, aí eu entendi, vim entender. E nós temos aí, irmãos, agora a reação na terceira parábola, a reação do filho mais velho, que sem essa parte a parábola fica incompleta. Por quê? Porque a temática continua sendo a manifestação da graça de Deus. E como a gente frisou no estudo anterior, a gente só pode entender a graça de Deus quando a gente de fato enxergar a desgraça do homem.
pode, irmão, decorar isso daí e ter certeza que isso é uma verdade. Até que o homem encontre, entenda a sua desgraça, ele nunca, jamais vai entender a graça de Deus. Nunca, nunca, nunca. Só vai entender a graça de Deus aquele quando ele diz assim: eu estou perdido, eu não presto, eu sou um pecador e eu vou para o inferno. Até que a pessoa reconheça isso, ele não entende a graça de Deus. Ele fala da graça, ele sabe que Deus é gracioso, ele sabe que Deus é bondoso, ele sabe que Deus livra, ele sabe que Deus dá as coisas, tudo que a gente tem é de Deus. Mas entenda, irmão, uma coisa a gente precisa entender, uma coisa é um entendimento intelectual aqui na mente, né? O intelecto ele está funcionando, a fé não está dissociada do intelecto, não. A fé não é um negócio irracional, como as pessoas dizem. Não, isso é uma questão de fé. A pessoa diz como se fosse irracional, né? Você acredita no que você quiser, como se a gente estivesse acreditando em Papai Noel. Mas não é. A questão é que a fé ela dá uma amplitude no intelecto que antes você não tinha. Você só tinha a racionalidade, você só tinha a compreensão de maneira rasa. Então a fé lhe abre os olhos, amplia o entendimento e evidentemente vai além daquilo que você pode explicar. Isso é de fato. Mas só porque você não pode explicar uma coisa, isso não significa dizer que aquela coisa não existe, entende? Você pode explicar Deus? Você pode explicar Deus? Não. Só porque você não pode explicar Deus significa que Deus não existe? Não. Não. O homem pode explicar como funcionam, por exemplo, como até mesmo todos os detalhes do próprio corpo humano? Não tem como explicar tudo. Assim como o cientista não pode dizer que a Bíblia é mentirosa. Não tem como. Já vou passar a palavra, irmão. Por exemplo, eu falo isso para os irmãos, a gente fica contemplando tanto o cosmos, que é uma coisa incrível, como que é um microscópio, as coisas microscópicas. Na próxima vez que você estiver num local onde tem acadêmicos e eles falarem mal da Bíblia, você fala assim: tudo bem, então já que você tem muito conhecimento científico e você gosta muito da questão científica, então eu quero que você refute isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Se você refutar isso aí, eu deixo a Bíblia e vou seguir o que você estava falando. Se ele conseguir refutar isso aí, que ele não vai. Ninguém consegue refutar porque é a mais verdade. Lógica. É lógico e é verdade. Verdade, como tudo começou. O Stephen Hawking precisou criar uma teoria para tentar amenizar o Big Bang. Ele criou, só que na verdade, no final das contas, ele contribuiu para o cristianismo, porque ele diz que existem fenômenos que não se pode explicar, porque esses fenômenos ele atribuiu ao Big Bang, que é uma coisa que não se pode explicar, é algo que surgiu do nada. Ele sabia que logicamente era impossível, só que a explicação dele, a explicação lógica e científica contribui para a Bíblia, porque aconteceu certas coisas na Bíblia, como separação do Mar Vermelho para o povo passar, que cabe exatamente na teoria que ele colocou. Ou seja, é possível sim que o povo tenha passado e contribuísse mais para a Bíblia do que para a teoria que ele estava criando. Liga, irmãos, aqui, você ainda lembra? Desculpa aí a demora, é porque, como eu disse aos irmãos, quero voltar aqui e fechar. A gente só entende a graça de Deus quando enxerga a desgraça do homem. Lembrei agora. Agora volta. Porque quando voltou para o ponto, né? Aí sai e volta, sai e volta. Aqui não é um estudo de 3 pontos, não, né? Leu o ponto, saiu do ponto e nunca mais voltou para o ponto. Eu digo que tem a gente voltando para a temática, né, das 3 parábolas, a parábola da dracma perdida.
obviamente que não existe uma dracma perdida, existem instituições de dracmas perdidas, né? E qual é o exemplo? O senhor falou aí que para a gente conhecer a graça de Deus, precisamos reconhecer a nossa desgraça. A dracma perdida talvez encaixe nesse perfil aí. Nós não conseguimos enxergar a nossa desgraça. E enquanto indivíduos, enquanto instituição religiosa, criamos estruturas que bloqueiam, né, essa limpeza através do Espírito. Eu acho que a entrevista que o Walter Reggiani, o pastor Walter Reggiani publicou, né, no entrevistado, ele fala isso, né, de uma outra percepção. Foi Pondé. Pondé foi o entrevistador, né? O entrevistado, uma outra percepção, mas de que as igrejas, e isso, quando ele falou isso, eu consegui enxergar muito bem em mim, em certo momento da vida, em que ele disse o seguinte: a pessoa, a religião hoje, ao contrário do que Agostinho pregava, né? Não só Agostinho, mas os reformadores e a própria Bíblia, obviamente, é que o santo, né, na Agostinho, ele vê que ele é pecador, que ele não merece nada, que ele é ruim, que ele é mau com a natureza, né? Ele não faz nada bom, né? Ele só deseja o mal. E quando você vai hoje nas igrejas dragmáticas, né, cheias de dracmas perdidas, sempre tem a ideia de que o mal, o ruim está longe, está lá fora, né? Não alcança nós não temos o mal, nós não somos desgraçados, em essência pecaminosa, né? Então isso gera um bloqueio para ser encontrada a dracma, obviamente para uma perspectiva humana, né? O Espírito, como declarei, limpa tudo. E isso gera cada vez mais, né, pessoas perdidas, porque você vai e de fato, quando ele falou isso, eu consegui me enxergar em que eu tomei mal para aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estupra, aquele que corrupte. A gente aqui não, a gente não faz nada disso. Então nós não somos tão miseráveis assim quanto parece, quanto a Bíblia quer dizer que somos. Isso. Então isso aí que o senhor falou, eu acho que ele é crucial, como o senhor falou de fato. Para conhecermos a graça de Deus, devemos conhecer nossa desgraça. O problema é que aqueles que são arautos para mostrar nossa desgraça, não estão mostrando. Não estão mostrando. Exatamente. Então, isso é o que a gente fala, irmãos, que o apóstolo Paulo diz, ó: eu não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, tudo que tem na palavra. Tudo que tem na palavra, não é sem esconder nada, é sem evitar nada, nenhum texto, né, nem nada. É expor o que nós vamos fazer aqui, expor o que máximo que pudermos, a capacidade que Deus der, a situação do filho mais velho. Por quê? Porque o filho mais velho nos representa quando não fomos alcançados pela graça. O filho mais velho nos representa isso. Por quê? Porque ele se coloca na condição de merecedor do favor do Pai. Então vamos ver as lições? Vamos lá, né? Para a gente não se demorar mais na introdução, que a gente não sai da introdução ainda. O título do estudo é A Alegria no Reino com o Filho Restaurado, a parte B. Só que tem alguém que não fica alegre. E é exatamente isso. Quem não por tudo que aconteceu com aquele menino mais novo, vamos relembrar, né? Que estava com o pai, com seu outro irmão, dentro de casa, tinha tudo, né? Tinha tudo, tinha todo cuidado, tinha um amor. Aquele menino perde parte dos seus bens,
perde aquilo que lhe cabe na herança, com o pai vivo, vai para longe, vai para distante, para a terra desconhecida, gasta tudo que tem, dissolutamente. A Bíblia não diz exatamente, de forma dissoluta, gasta mesmo como se amanhã, como se hoje fosse o último dia da sua vida, né? Gasta com tudo que o seu coração lhe pediu. Em vez de pedir ajuda, voltar para o pai, ele vai pedir ajuda ao estrangeiro. Como é que é tratado? Né? É tratado de maneira a mandá-lo cuidar de porcos. Os irmãos sabem que para o judeu, quando o judeu escuta essa parábola, irmãos, escuta esse negócio assim, ele foi cuidar de porco, era um negócio mais miserável, porque porco era um animal imundo, não era imundo só porque era sujo, não, porque é sujo. Né? Mas a gente sabe que tem porco limpo, né? Já ouviram falar numa raça chamada Large White, de porco, Large White. Isso é bonitinho, branquinho, rosinha, limpinho. Mas não era por causa disso não, porque era imundo não, porque Deus disse que ele era imundo, cerimonialmente ele ficava imundo. Então ele não podia prestar culto, ele não podia estar na presença de Deus, ele tinha que se purificar, se lavar, se guardar durante uns dias, né, para poder estar na presença. Então isso era a pior coisa que tinha para o judeu, criar porco. Aí vem esse menino, está lá naquela situação, aí cai em si, ou seja, a graça de Deus recai sobre ele. Aí lá vem ele e volta. Como é que ele volta? Volta humilhado, volta com a cabeça baixa, volta pedindo socorro. Diz, meu pai, olha, estou aqui, primeiro, pequei contra quem? Primeiro contra Deus, olha. Então ele está ali, irmãos, é um arrependimento correto. Olha, feri a santidade de Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno nem de nada. Se o Senhor me tratar como um de seus empregados, eu estou feliz. Por que não se alegrar com a atitude dessa? Quem não se alegra com a atitude dessa? É isso que nós vamos ver isso aqui. Não foi o que o filho mais velho manifestou, a alegria. Qual é a primeira coisa que ele manifesta? Qual é o primeiro sentimento que o filho mais velho ele manifesta ao saber que o irmão mais novo voltou e ao saber que deram uma festa para esse irmão mais novo? Qual é o primeiro sentimento que ele tem? Dá para a gente identificar? Indignação. Ficou indignado. Em vez de se alegrar, ele ficou indignado. Por que ele ficou indignado, João? Porque nunca tinha feito coisa semelhante para ele. Tem uma coisinha, mas tem uma coisinha. Que coisa semelhante foi que o pai fez? Nunca matou. Matou o novilho cevado. Ele estava de olho no novilho cevado. Então, irmãos, quando a graça de Deus ela não alcança as nossas vidas, né? A indignação ela vem. Quando a graça é manifestada na vida dos outros, ao invés de a gente se alegrar, a gente fica indignado. Você não se alegra com o outro. Você não faz como a Bíblia diz, se alegrar é como se alegra, né? Você não se alegra como se alegra, não. Sob o ponto de vista humano, a indignação do filho mais velho é compreensível. Humanamente falando, sim. Por quê? Lá vem ele do campo, suando, ó, né? Trabalhando para o pai, fazendo as suas obrigações diárias, enquanto seu filho mais novo estava o quê? Desperdiçando a herança. E quando esse gastador, esse pródigo, porque pródigo significa gastador, volta, dá uma festa. Quando eu volto do campo, meu pai disse,
máximo que ele diz: ô meu filho, tudo bem, como é que foi o trabalho? O máximo que ele diz é isso. Então, só que isso é do lado humano, mas do ponto de vista espiritual, preste bem atenção, fazendo um paralelo quadrado. Do ponto de vista espiritual, o filho mais velho estava fora de casa, estava no mundo, mesmo fazendo aquilo que se devia fazer dentro de casa. Entende? Você está entendendo? O filho mais velho estava dentro de casa, fisicamente falando, mas seu coração estava fora de casa. Fisicamente falando, ele estava dentro de casa. Espiritualmente falando, ele estava no mundo. Ele estava no mundo. Ele está representando os escribas e fariseus que aparentemente trabalhavam para o reino, produziam para o reino, mas não estavam dentro do reino, estavam no mundo. Como o senhor falou que muitas das vezes nós, quando estávamos, observamos uma pessoa que se converte, e aí ficamos indignados. Isso aí me lembra um pouco que, pelo menos na minha mente, isso pode até acontecer com cristãos mesmo, Porque imagine a situação em que você vê Paulo se convertendo. O cara matava, ia perseguindo as pessoas da igreja, e aí se converte e chega pregando para você. Você, como cristão, mesmo um cristão verdadeiro, eu, pelo menos, eu tento me colocar na situação lá, eu ficaria indignado com raiva dele. Pelo menos no começo eu ficaria. É por isso. Só que aí vem a questão, depois aí você veria a questão espiritual, que Deus alcançou ele e depois tudo ele foi fazendo, É por isso que a gente precisa entender o nosso coração e reconhecer isso, porque mesmo depois da graça, olha as inclinações que nós temos, Mesmo depois da graça, olha as inclinações que nós temos. Então veja, irmãos, por que é que os escribas e fariseus trabalhavam e produziam para o reino, mas estavam no mundo? Porque seus corações estavam no mundo. Cristo disse: onde está o teu tesouro, está também o seu coração. Por que é que o coração dele estava no mundo, se eles estavam trabalhando para o reino, falando de Jeová, ensinando a Torá, traduzindo as coisas, falando das sinagogas? Por quê? Porque eles estavam buscando as honras e riquezas e lucros do mundo, que é o lucro pessoal, que é a referência pessoal, que é um reconhecimento pessoal. Isso é coisa do mundo. Isso é o mundo. Então o mundo, ele é muito mais sutil, muito mais sedutor do que a gente imagina, porque não é simplesmente palpável. As pessoas às vezes, o problema é esse, é que pensam só no que é visível, que representa o mundo, o que é visível, o que se pode pegar, ou seja, riquezas, bens, aquilo que você vê. Não, está no mundo porque está vivendo uma vida licenciosa, está vivendo uma vida de fornicação, de práticas sexuais erradas e tal, ou na bebedeira, ou está furtando, está trabalhando de forma ilícita. Mas você pode não estar fazendo nada disso e estar com o mundo dentro do coração. Vamos ver o que é que Jesus disse. De novo, aquele texto bem conhecido: Senhor, não profetizamos, não falamos em teu nome. Aí Cristo disse: nunca vos conheci. Esse conhecer, os irmãos sabem que essa palavra conhecer é a mesma que diz assim: dantes conheceu, a quem eles conheceu, predestinou. Esse conhecimento não é um conhecimento de saber que a pessoa existe, não, porque Deus sabe que todo mundo existe. Esse conhecimento é aquele conhecimento íntimo. Essa palavra de conheceu é usada também para quando o homem conhece uma mulher. O original é de forma íntima. Cristo diz: nunca estive ligado a vocês.
aquela videira ligada ao ramo. Nunca estive ligado a vocês. Então, o trabalho que vocês estavam realizando não era para a glória de Deus. Então, eu não conheço, era para a sua própria glória. Ou então, irmãos, olha aqui o perigo, ó. O trabalho que vocês estavam realizando era para vocês conseguirem a sua salvação. Então esse é o problema. Então a gente fala aí, tem muitos evangelhos aí trabalhando para a sua salvação. Quando ele está nessa linha, trabalhando para a sua salvação, eles estão perdidos. Estão perdidos. Pastor, em algumas outras pregações de estudo, o senhor já falou que o ímpio, o que ele faz, muitas das coisas que ele faz é para o nosso bem. Deus faz porque eles façam coisas para o nosso bem. Sim. Né? O ímpio faz alguma coisa para o bem dos filhos de Deus. E o caso claro é esse aqui. Claro, caso é esse aqui. O filho mais velho fazia o quê? Cuidava das coisas do pai, pensando em ser agradado pelo pai. Com certeza absoluta, quem administrou esse novilho, quem cuidou desse novilho para ficar gordo, foi o filho mais velho. Né? Ou seja, ele cuidou, se certificou, zelou ele. Tudo indica que com a saída do filho mais novo, quem ficou responsável por tudo era o filho mais velho. E quem foi beneficiado pelo novilho cevado foi o filho pródigo. Ou seja, isso também traz um entendimento, como já vem no decorrer aqui da congregação, que as ações dos ímpios, dos filhos da ira, muitas delas são para o benefício dos filhos de Deus. Né? E a sutileza, você faz uma coisa certa, correto, estava fazendo correto, saiu para trabalhar, estava fazendo a vontade dela, o que o seu pai mandava, as suas obrigações, estava fazendo o que era correto, mas no coração Deus estava reprovando as suas obras. Foi no final de ano que o senhor deu um estudo que era a grande importância do motivo? Acho que é. Existe um texto muito conhecido, eu estou esquecido aqui o autor, que se chama Absoluta Importância do Motivo. Isso é muito importante. O que lhe motiva? Né? E até citei para os irmãos, né, que, por exemplo, na pregação passada de Ruth, eu disse aos irmãos, Noemi agiu correto, mas pela motivação errada. Voltar para a terra prometida era o certo, mas o que lhe motivou era o errado. Por isso que ela voltou daquele jeito. Como foi que ela voltou, João? Como foi que Noemi voltou? Em que estado? Certo. E o coração? Amargo, muito bem. Coração amargurado. Então, por isso que por quê? Porque ela estava voltando pela motivação errada. Agiu certo, motivado errado. Então, vamos caminhar, irmãos. Versículo 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, que eu não estava entendendo. Eu disse, gente, tinha alguma festa marcada? Ninguém me disse, hein? Pai preparou uma festa e eu não sabia. Juninho, olha, não sabia, não fui convidado. O que é que está acontecendo aqui, minha gente? Eu voltei, não pensei que ia ter só o almoço, né? E está tendo uma festa. 27, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha, eita, rapaz. Como o irmão Zaqueu falou, perdi o meu novilho. Aí, olha aí, quando ele sabe que o novilho foi morto, 28, o que é que diz aí, Ramon? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-los.
Então, para ele, isso era um absurdo. Eu disse, eu não quero ser participante dessa festa. Ele disse isso. Não quero ser participante dessa festa, esse negócio está errado. O novilho que estava sendo guardado para um momento especial não podia ser oferecido em homenagem ao retorno de meu irmão gastador. Não pode, está errado. Não concordo com meu pai. Eita, irmãos, olha que sério. Meu Deus, graças a Deus. Olha só. Aí vou colocar aqui as palavras do irmão Zaqueu. Todo o trabalho de cuidar e engordar o novilho foi desperdiçado. Aí Zaqueu disse, certamente foi ele que cuidou. Né? Certamente. Vou cuidar aqui, porque com certeza não vai me dar esse bicho. Então, irmãos, é assim que pensavam os religiosos, os escribas e fariseus com relação à graça. A graça destinada a pecadores e publicanos. O que é que os escribas e fariseus diziam? Eles não merecem. Eles não merecem. E é assim, irmãos, que as pessoas pensam hoje da salvação pela graça. Entenda, as pessoas pensam a mesma coisa. Quando você fala em sola gratia, você diz, mas como é? Você não faz nada, você não faz nada. Mas certo, mas a graça é de graça. Tá, a graça é de graça. E depois que recebe a graça, você faz alguma coisa? Não. Para manter a graça, para manter a salvação? Não. Não, isso aí também é demais, né? Você é alcançado pela graça, e depois que é alcançado pela graça, não tem que fazer por onde, não tem que obedecer, não. Se você não obedecer, não vai perder, não. Não. Não, assim não. Entende que é a mesma coisa. É a mesma coisa dos dias de hoje. A pessoa diz, não, assim está errado. Eu não concordo. Era o que o filho mais velho está dizendo. Eu discordo do Senhor, meu pai. É como as pessoas hoje estão dizendo, eu discordo de Deus. Mas para não dizer que discorda de Deus, diz, Deus não faz assim não. Aí é aquela questão que a gente fala. Eles desenham Deus, né? De um jeito que Deus não é. O Deus que o verdadeiro Deus age como esse pai aqui. Dá a quem não merece. Dá a quem não merece. A quem não merece é dado. A quem merece não é dado. É assim. É porque é graça. Então, para eles é inconcebível o indivíduo não fazer nada para ser salvo e ainda não fazer nada para garantir a salvação. É um absurdo, né? Não é por cumprir o mandamento, não é por obedecer, não é. Esse ensino que Deus escolheu as pessoas antes da fundação do mundo, isso é um absurdo. Se fosse desse jeito, para que Cristo morreu? Essa pergunta, né? Se é desse jeito, para que Cristo morreu? Se a pessoa já foi escolhida, já foi eleita, para quê? Tem a garantia da salvação? Para que buscar a santificação? Para que viver uma santidade? Né? Não tem sentido. Tem sentido. O sentido é o da graça. O entendimento é o da graça. É o que Deus coloca. Tá? E olha, irmãos, que aqui ainda tem a longanimidade de Deus. Olha, não vamos deixar que a longanimidade de Deus, por meio do Pai, que insistia para esse filho entrar. Como é que a gente pode entender isso na prática? Como é que a gente aprende isso na prática? O pai, que representa Deus, insistindo para que o filho mais velho entre, tentando convencê-lo. O que é isso? Irmãos, isso representa ainda Deus mantendo a pregação do Evangelho, oportunizando aos rebeldes o arrependimento. Provérbios 1, né? Grita a sabedoria. Isso representa isso. A toda, nunca prega a toda.
Então, Deus mantendo os mensageiros, a palavra pregada, oportunizando, porque entenda, irmãos, olha, a providência de Deus, ela é de tal maneira que se a pessoa está escutando a palavra, é a maior oportunidade que ela está tendo na vida dela. Por quê? Porque quantos não morreram sem a palavra? Volta para aquela questão. O apóstolo Paulo queria ir para determinado canto e o Espírito lhe impediu de ir para aquele determinado local, lhe impediu de pregar ali. Está na Escritura. Como é que você explica isso? A providência de Deus para aquelas pessoas foi oportunizado. Quem está ouvindo a pregação da palavra é o maior privilegiado do mundo. Privilégio não é você. Não disse, era da flor do carro. Privilégio não é você tá aí, você vai na feira ontem, aí tá o cara no carro de som, a Mega Sena, chega um aperreio. Tem gente que tem que comprar. Sabe, porque se você for sorteado, pronto, parece que se você for sorteado, é a melhor coisa do mundo. Não é. A melhor coisa do mundo é você ouvir o Evangelho e evidentemente ser alcançado pela graça do Evangelho. Tá, então, essa daqui, esse Deus insistindo, irmãos, é Deus permitindo ainda aquelas pessoas que manifestam rebeldia e coração duro ainda escutar a palavra. Isso é a manifestação da bondade de Deus, que não retira de imediato a palavra daquela pessoa, ainda deixa ela escutando. Isso é bondade. Quantas pessoas, inclusive, aconteceu conosco? Escutávamos e rejeitávamos. E Deus ainda permitindo, concedendo. Então Deus, olha, irmão, Deus é bondoso de todo jeito. Por todo lugar que você olha na Escritura, Deus é bondoso. Para quem entende a desgraça do homem. Agora, para quem não entende a desgraça do homem, vai entender que Deus é injusto. Se Deus condenar alguém por essa pessoa não ter ouvido a palavra, Deus é injusto. Isso, como é que o Senhor condenou se a pessoa não ouviu? Morreu na inocência. Que inocente? Só um, irmão, morreu inocente. Só um nesse mundo morreu inocente. E foi voluntário. Ele foi voluntário. Ele se apresentou para morrer. Sua morte sacrificial. Certo? Porque senão aí a gente ia dizer que Deus puniu o inocente. Aí seria injusto, né? Está entendendo? Deus puniu o inocente, ele é injusto, né? Não. Ele se colocou para tomar a dívida dos outros, né? Entendeu? Então, quando Deus estava punindo, Jesus Cristo estava olhando para nós, que era vencedor. Não estava olhando para Cristo, que era inocente. Estava olhando para nós. Agora, quando ele olhou para a gente e disse: esse aqui está sendo condenado. Mas quem pagou foi Cristo. Então, não há inocente. Quem vai para o inferno não vai inocente para o inferno. Só vai culpado. E para o céu não vai merecedor. No inferno não vai inocente e no céu não entra merecedor. Porque é pela graça. Ninguém merece ir para o céu. Tá? Ao contrário, né? Exatamente. Então, o novilho cevado foi destinado para quem não merecia. Assim como Cristo foi morto para quem merecia estar no lugar dele. Então, nós somos responsáveis pela morte do único inocente. Nós somos responsáveis. É assim que a gente deve se considerar. Quando a gente for orar, a gente for colocar assim diante de Deus: eu sou responsável pela morte de Cristo Jesus.
Às vezes a gente fica horrorizado e enraivecido quando lê ou assiste, né, algum filme bíblico que retrataria a crucificação de Jesus, né? Aquele soldado que está pregando Cristo ali, né? Se eu estivesse ali, eu derrubava esse soldado aí e tal. Morria, mas quem pregou foi a gente. Aqueles escravos ali tem o nosso amartelado, né? A nossa amartelada, não foi? Aquele soldado, ele foi um instrumento nosso. Quem cravou os escravos ali foi a gente. Por mais que nós choremos naquele momento ali, mas foi a gente. Exatamente. Então, a primeira lição a gente viu por que o filho mais velho não se alegrou com a festa, com a morte do novilho cevado. Por quê? Em primeiro lugar, ele se indignou, foi? Ele ficou indignado. Foi indignado. Em segundo lugar, ele desejava. Por que ele não ficou alegre? Porque ele é quem desejava ser recompensado. Ele achou injusto, não foi? Em primeiro lugar, ficou indignado porque para ele era injusto. E segundo, porque era para ele ser recompensado pela sua justiça própria, né? Pela sua obediência. Versículo 29. Diz o que? João, diz o que? Versículo 29. Respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma hora em tua e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Olha, tá vendo? Então, o novilho era para mim. Por isso que a gente diz, irmãos, essa parábola poderia ser chamada também de a parábola do novilho cevado. Porque o motivo da discórdia foi o novilho. Se tivesse matado o cabrito, ele... matou o cabrito, tá bom. Agora, um novilho? Não, novilho não. Daí... reforça a tese do irmão Zaqueu que era quem cuidava do novilho. Mas do novilho, né? Ele se achava merecedor do novilho, né? Mas quem desfrutou dele foi exatamente quem não. É assim, irmãos, a graça é para quem não merece, a graça não é para quem merece. Então a salvação, não tem como a gente sustentar a salvação, não tem como a gente ser responsável de nenhuma maneira pela salvação, porque senão a gente afeta a graça, aí por consequência afeta a glória, afeta somente Cristo, né? Porque não foi somente por causa de Cristo, foi por Cristo e por mim que eu sustentei alguma coisa. Eu mantive ali a salvação de pé, de alguma maneira, né? Pela minha obediência. E o senhor sabe isso aí, esses atributos, essas situações onde nós sempre tendemos a achar que não, mas manter a salvação, né? E, né, esse arrazoado aí, e aí você vai entrar em perca e livre-arbítrio perca, salvação. Uhum. E aí é o que eu estou refletindo, até eu falei para o senhor ontem, que somos evangélicos apostólicos romanos. Porque a nossa característica, em geral, está muito mais semelhante com o católico romano do que com o protestante reformado. Né? Porque eu, inclusive, tenho outras leituras, a do nascido escravo. Né? Nascido escravo é Lutero combatendo o entendimento de Herado de Roterdã sobre livre-arbítrio. E Herado está fazendo isso para defender a Igreja Católica. Né? E os evangélicos, na sua maioria, hoje se encaixa muito mais com os pensamentos de Erasto do que de Martinho. Por mais que no aniversário da reforma ele celebre a reforma, na sua prática é uma contra-reforma. Né?
E aí você vai ver essa pegada dentro da igreja, e aí a gente entra na outra parábola, né, voltando para a dracma perdida, instituições de dracmas perdidas ensinando isso daqui. Não, tudo bem, né? Você foi salvo, foi decidido, mas agora você tem que se esforçar. Passa por ti, que eu te ajudarei. Né? Então, isso é interessante, né? Isso. Todo esse entendimento nos leva mais para esse lado do que para o outro. Veja o que ele diz: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Isso lembra o que, irmãos? Lembra o jovem rico que disse: observo toda a lei desde jovem, né? Desde a minha juventude. Então o Senhor está aí, olha, o Senhor manda, eu faço. Então, logicamente, eu mereço, né? Eu mereci esse novilho. Isso representa, irmãos, aquelas observâncias externas. Como eu disse, é fazer o que é certo com a motivação errada. É certo fazer. Você não vai dizer nunca que não é para fazer. Você tem que dizer, tem que fazer. Aqui tem que servir ao Pai, tem que trabalhar para o Rei, tem que fazer tudo que deve ser feito, tudo que deve ser feito. Tanto é que o próprio Cristo disse: depois que você fizer tudo quanto for mandado, diga que é não era para ser servo merecedor, não? Não, serve tudo. Então nós temos que fazer tudo. Nós temos que usar aquilo que temos. A gente já coloca isso. Nós temos que usar o que temos. Nós temos que ser obedientes. Sim, nós temos que ser obedientes. Nós temos que cumprir os mandamentos. Sim, nós temos que cumprir os mandamentos. Buscar a santidade, usar os dons, os talentos, os recursos, tudo que você tiver em prol do reino. Agora, não faça isso esperando a recompensa. Não faça isso. Faça isso porque você já foi recompensado. É o inverso. Então, a lógica, a gente já colocou, né, irmãos? Tem que colocar isso. A lógica do reino é o contrário da lógica do mundo. A lógica do mundo trata de merecimento. Aqui não. Porque a gente não merece. A gente sabe que não merece, né? Então vamos concluindo, irmãos. O filho mais velho se porta, olha, observe bem que ele se porta como um servo e não como um filho. De que maneira? Ele é filho, mas ele está assim: eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou suando para ser recompensado. Que é o que um trabalhador faz, né? Ele trabalha para receber o salário. Estou vendo como nos dias de hoje, diz: olha, eu estou obedecendo, então eu quero um retorno. Eu quero um retorno. Então a ingratidão brota com muita facilidade do coração desse filho mais velho, porque o pai não está lhe recompensando, nem com um cabrito, como alguém que nunca recebeu qualquer favor em função dos serviços prestados. Então é isso que ele diz: vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Olha, irmão, a gente nem sabe se ele gastou com meretriz. Na Bíblia nem existe. Ele disse que gastou absolutamente lá. É muito provavelmente que ele tinha feito isso, né? E olha só um detalhe: ele disse, esse teu filho, ele disse, meu irmão, ele não disse meu irmão, né? Disse, meu irmão, disse, não, meu irmão não, teu filho, a mulher que tu me deste, a serpente que tu criaste, é a mesma coisa, é a mesma coisa, Deus é o culpado, esse teu filho, aí, né? E veja que sua raiva, ele aumentou, né, majorou os pecados do irmão, acusou o pai de ser injusto e invejou o irmão por causa do novilho cevado. Versículo 31, meu filho, respondeu o pai, né? Então ele respondeu o pai, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Irmãos,
a visão legalista, farisaica, ofusca a graça de Deus. Por que a visão legalista e farisaica ofusca a graça de Deus? Porque ela se baseia naquilo que você faz. Por isso que ofusca. Olha, irmãos, preste bem atenção, isso aí os irmãos já sabem reforçar. Quem está no ambiente dos santos desfruta de alguma medida da graça de Deus. Porque você pode dizer, não, pastor, mas o mais velho não era os escribas e fariseus? Aqui o pai aí, mas não estou entendendo direito, que o pai disse, tudo que é meu é teu. Irmão, quem está, primeiro que isso é uma parábola, né? Tem que ser entendido como uma parábola, né? Trazer os ensinamentos. O que acontece? Quem está no ambiente, irmãos, da igreja, desfruta de alguma medida da graça de Deus. Tanto é que o autor aos Hebreus diz assim, que há pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro, e mesmo assim são perdidos. Está entendendo? Tem pessoas que desfrutaram de tudo isso por estarem na igreja, mas não eram salvos. Mas como é que a pessoa se torna participante do Espírito Santo e não é salvo? Como é que se explica isso, irmão? Como é? Eu estou perguntando a você porque você botou um vídeo, postou um vídeo desse no grupo que falava do Espírito Santo. Aí eu estou perguntando a você, mas eu pergunto aos outros também, viu? Como é que você é participante do Espírito Santo e não é salvo? A explicação está lá. Eu botei uma notazinha debaixo do vídeo, né? Eu li a nota minha. Hã? Eu li a nota minha. Olha, tá vendo? Aqui ele está dizendo, eu nem vi a nota, nem me pergunte, pastor, eu não vi nem a nota, quanto mais o vídeo. É isso que ele está querendo dizer. Irmãos, é o seguinte, esse participante do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele de fato só habita em quem é salvo, mas o Espírito Santo capacita também as pessoas, sem ser salvo, entendeu? Olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. A graça comum. A graça comum. A graça comum. Olha, irmãos, olha, tem gente que é ímpio, mas está na igreja. Ele participa ali daquela atmosfera da igreja. O Espírito de Deus dá capacidade a ele para ajudar no reino. Para ajudar no reino. Ele ajuda a adquirir habilidades, sabe? E dons ali que o Espírito dá. Mas é para quê? É capacitação. Não significa dizer o Espírito Santo habitando dentro de você, não. Ele não estava ajudando o pai? Quem deu a habilidade para ele? Né? Para ajudar o pai? Essa capacidade, condição intelectual. Quem foi? Né? Vem da parte de Deus. Agora não significa dizer que o Espírito Santo estava habitando nele. Então essa parte aqui de Hebreus é isso. Que as pessoas pensam que, que diz assim, perdeu a salvação. Não, eles nunca foram salvos. Mas a pessoa que não é salvo é iluminado? É iluminado. Provou o dom celestial, provou, estava na igreja, meu filho. Meu irmão, quem está em contato com a igreja está sendo abençoado. Como aquela passagem da mulher, né? Sabe, né? Avisa seu marido também. Pela graça de Deus. Sim, né? lá em 1 Coríntios 7, que às vezes o pessoal usa de forma errada. Diz, a mulher, um santo, santifica o filho. Não é? Santifica o filho. Só que o pessoal aí pega e junta isso, acho que bota na aliança, né? E tal, e aquela coisinha de batizar a criança. Não é isso não. Santifica porque quem está perto do santo é abençoado. Quem está perto do santo vai ter as instruções da palavra.
vai ser instruído na palavra. Faça não, meu filho, olha, faça não. Aí o menino não é salvo não, mas diz, eita, meu pai disse, minha mãe disse, não era para eu fazer não, era ruim, vai trazer coisa ruim para mim, vou fazer não. Vai sendo preservado, vai fazendo aquilo, vai sendo, aí a pessoa vai sendo honesta, ó, trilha aqui pelo caminho da honestidade, meu filho, que vai ser bom para você. Aí a pessoa vai e trilha pelo caminho da honestidade, está lá no trabalho, tal, conseguiu um trabalho, ser honesto. Aí o patrão olhou e disse, rapaz, esse cara trabalha direito, vou promover ele. É abençoado. Ouviu o pai e a mãe, não foi para determinado lugar. O coleguinha convidou, a colega convidou, vamos para ali, vai ter um negócio bom ali. Rapaz, meu pai disse que era para eu ir, não era para eu ir para casa, tal hora. Vou não, vou obedecer meu pai. Quando foi para ali, teve um tiroteio, fulano morreu. Isso é abençoado, porque ouviu, porque o pai deu as instruções. Está aqui na igreja, os irmãos ajudam. O cara está com dificuldade, chega, os irmãos se juntam, né? Ajuda aqui, é abençoado, tudo isso é bênção. Então provaram a boa palavra de Deus, provou a instrução, seguiu as instruções, foi abençoado. Os poderes do mundo vindouro, Deus dá que a igreja experimente, né? Já um pedacinho do céu. Quem está aqui está experimentando. Vai ter um retiro, acaba estar dentro do retiro, que está sendo preservado da bagaceira do mundo. Está ali naquele ambiente, olha, pregação da palavra, comunhão, né? Coisa boa. Entendeu, irmãos? Vou finalizar. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, não há ninguém tão ruim que não possa ser resgatado. Não há ninguém tão ruim como o filho mais novo que não possa ser restaurado. Tá certo? Como nós adiantamos para os irmãos, Paulo era um feroz perseguidor da igreja e foi alcançado pela graça. Então, a gente tem que ter cuidado aqui para não agir como o filho mais velho. Preste bem atenção nisso. Porque a indignação surge com muita facilidade do nosso coração por algo que julgamos ser injusto. Como falamos para os irmãos lá em Lucas 17:10, somos servos inúteis. Então é a partir daí que você tem que parto de onde? Parto da concepção que eu sou servo inútil. Então nós não merecemos nem um bode, quanto mais um novilho cevado. Né? Porque nós não temos justiça própria, né? Uma codorninha, né? Então devemos nos alegrar. A lição aqui é nos alegrar com a graça de Deus quando ela é manifesta na vida de pecadores. Nós não devemos duvidar do alcance da graça de Deus, não devemos duvidar. Então ela pode alcançar qualquer pessoa. Quando a gente acha que a graça não pode alcançar fulano, é porque a gente se acha melhor que fulano. Então daí, né, a gente deve não só pedir a Deus, né, que alcance com a graça todas as pessoas, como também nos alegrarmos quando isso de fato acontece. Né? Por quê? Finalizando com Tiago 2,13. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Amém.